Que bom que você está aqui. Glorifico a Deus por mais uma oportunidade de ministrar a palavra do Senhor. Ainda mais nessa casa que eu amo, né? Amo estar aqui em Itaperuna e ver pessoas tão queridas e amadas, né? Como esse casal que a gente tem aprendido a amar, que é o pastor Marcelo Coimbra e a irmã Rose Lene, né? Ô pastor, peraí, deixa eu quebrar o protocolo aqui. Uhum. Eu não posso cometer esse pecado 2 vezes. O pastor Sandro, ele não está sozinho. Eu sei que já foi apresentado, mas ele está com a pastora Diva. Fica de pé, pastora, por favor. Você pode aplaudir a torcida. Pelo amor de Deus, não fica pecado 2 vezes, não. Essa é a Diva, irmão. Você quer divar? Tá aí. É o... Eu amo essa espontaneidade do pastor Marcelo Coimbra. Muito top, muito legal. Ele pregou uma palavra muito abençoada ontem lá em Carangola. O povo amou. Tem que ver os feedbacks. O pessoal falando de você, querendo que você vá lá novamente, dar de profética, encerrar a campanha. O povo deu um feedback muito especial. Eu fico feliz, né? Com essa conexão. E por falar em conexão, sábado o pessoal esteve lá, né? Quebraram tudo. Ai. Obrigado, foi muito especial a presença de vocês lá, foi muito bom. Uma galera muito forte de jovens, de pessoas lá, adultos. E foi muito bom. Vamos retornar, né, com isso, fazendo aqui São eu falei até para o Daniel, né, e também para o Anderson, para poder chamar os jovens daqui, de lá, de Carangola, né, para estar aqui também no Stronger, tá ok? Louva a Deus por essa oportunidade. Obrigado, meu amigo pastor Marcelo Coimbra, Deus abençoe sua vida. Foi apresentado aqui minha esposa, a Diva, todos conhecem aqui, né? Bom ver, né, amigos como Jonas, também Fabrício, Fernanda, David, né, Watson, Jaqueline. Top, Jaqueline. Vou levar você lá em Carangola. Já pedi até a autorização do pastor, né? Levar a galera toda. Levar a Jaqueline, Fabrício, Oscar. Voltar lá a galera lá que a gente ama tanto. Abra sua Bíblia, Juízes, capítulo de número 6. Eu tinha uma outra palavra. Eu trouxe até o meu caderno ali para trazer uma palavra que eu estudei, guardei meu coração, mas quando eu cheguei ali comecei a orar e no meio do culto o Senhor falou, não, você não vai pregar essa palavra não. Aí eu sou muito obediente ao Espírito Santo, né? Aí pedi confirmação e dei confirmação ali no culto. Então eu vou trazer essa palavra aqui para os nossos corações, está no livro de Juízes, o capítulo 6. Eu vou ler o último versículo do 5, que é o 32, né? Versículo 32, mas está já colado no capítulo 6, né? A gente vai ler alguns versículos aqui e vamos aplicar para a nossa vida, sobre a vida de Gideão, a história dele. E eu creio que a gente vai sair daqui com algo especial para nós. Quem achou, diga amém. No versículo 32 do capítulo 5 diz assim: e sossegou a terra 40 anos. E aí no capítulo 6, versículo 1 diz: porém, os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os deu na mão dos midianitas por 7 anos. E prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas e as fortificações. Verso 3. Porque sucedia que, semeando Israel, subiam os midianitas e os amalequitas, e também os do Oriente contra eles subiam. E punham-se contra eles em campo, e destruíram a novidade da terra, até chegarem a Gaza. E não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, e nem jumentos.
porque subiam com seus gados e tendas, vinham com gafanhotos em tanta multidão que não se podia contar, nem a eles e nem a seus camelos, e entravam na terra para a destruir. Assim, Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então, os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E sucedeu que, quando clamando os filhos de Israel ao Senhor por causa dos midianitas, enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel, que lhes disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel: do Egito eu vos fiz subir e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quantos vos oprimiam, e os expeli de diante de vós, e a vós dei a sua terra, e vos disse: eu sou o Senhor, o vosso Deus. Não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas não destes ouvidos à minha voz. Antes de ministrar a palavra, quero também louvar a Deus aqui pelos pastores dessa igreja, né? Pastor Humberto, né? Pastor Marco e outros pastores que estão aqui, ver a Letícia, né? Abençoe a Letícia, sua mãe. Muito bom ver vocês, tá? Amém. Mas, o que me chama a atenção, por que eu citei o último versículo do capítulo 5? É porque me chama a atenção o que Deus fez para aquele povo. Todos sabem aqui que o livro de Juízes conta a história antes, né, da monarquia de Israel, e um tempo onde eles ainda não eram uma nação, e por causa disso, né, eles se reuniam, né, e por causa disso, a Bíblia diz que eles viviam um tempo abençoado como esse que Deus deu, e ao invés de eles serem gratos a Deus, a Bíblia nos conta que eles se afastavam do Senhor. E aí, quando eles se afastavam do Senhor, vinham o quê? Problemas. E aí, os inimigos, né, prevaleciam contra Israel, traziam, né, um sufoco financeiro para aquela nação, para aquele povo, e trazia vários problemas que a gente vê aqui dentro do contexto que a gente leu aqui. Mas a primeira coisa que me chama a atenção é o presente que Deus dá para Israel. Ele dá um presente de 40 anos de paz. No tempo de hoje, ou no tempo que a gente está vivendo, a paz ela é muito valiosa, muito valiosa. Tanto é que várias cidades, países, estados investem milhões, bilhões para terem um pouco de segurança, um pouco. E eu estou falando de segurança humana, que é falha. Agora pensa só, na segurança de Deus, na paz de Deus, 40 anos, ao invés de eles pegarem e valorizarem isso, a Bíblia diz que eles foram ingratos a Deus. Como assim, pastor? A Bíblia fala que no versículo 1 do capítulo 6, ao invés de eles agradecerem, serem gratos, louvarem ao Senhor todos os dias, se aproximarem mais de Deus, fizeram ao contrário. A Bíblia diz que eles se afastaram de Deus. Isso me entristece o coração, e o Espírito Santo falou muito comigo nesse primeiro versículo aqui que nós lemos, porque nós temos que valorizar o presente que Deus tem dado à nossa vida. Temos que valorizar as pessoas que Deus tem nos apresentado, valorizar o dia que Deus tem nos dado, como foi hoje, como está sendo hoje, o dia que o Senhor nos fez. A Bíblia diz que nós temos que regozijar e alegrar, porque o Senhor fez esse dia para nós. Alegrar por essa noite que o Senhor nos deu a oportunidade de estar na sua casa, de ouvirmos louvores, de estarmos em comunhão aqui com pessoas com o mesmo propósito, de todos caminharem juntos para ir para o céu. Nós temos que valorizar isso.
temos que valorizar esse espaço tão abençoado. Quem é aqui da antiga sabe da onde nós saímos, né? Da onde Deus nos tirou. Amém. E agora, eu falo nós porque eu faço parte disso, somos uma igreja só. E agora nós estamos num espaço aqui tão abençoado, com conforto, com ar-condicionado. Amém. Eu sentei na cadeira ali, eu senti a diferença dessa cadeira para a cadeira de carangola. O macio da cadeira, eu falei, Senhor, como o Senhor é bom. Amém. Como é bom, né, ter aquilo que Deus tem nos dado. E às vezes isso passa despercebido, porque nós somos insaciáveis, nós queremos sempre mais. E às vezes nós, e eu me coloco nisso também, nós não valorizamos aquilo que Deus tem nos dado a cada dia. Eu acredito que isso aconteceu com Israel. Quando eles receberam esse presente chamado paz, eles ficaram felizes. Mas virou uma rotina. 40 anos com a paz de Deus. E a Bíblia diz que eles se afastaram de Deus. E amados, todos nós sabemos, que quando a gente se afasta de Deus, qualquer um se afastar de Deus, vai ter problema. Vai ter problema. Eu sempre falo lá em Carangola, o problema que a gente está vendo na humanidade, no mundo hoje, é as pessoas que estão longe do nosso Deus. O nosso país, ele às vezes está passando por situações tão difíceis. Por quê? Porque estão investindo para que toda a nação brasileira fique longe do nosso Deus e dos seus princípios. E nós aqui aprendemos o quê? Que nós precisamos nos aproximar mais de Deus. Se você quer uma vida abençoada, se você quer resposta para a tua vida, se você quer uma família que tenha paz, se você quiser ter saúde, se você quiser ter alegria, se você quiser ter resposta, se aproxime de Deus, se lance em Deus, tenha intimidade com Deus, você vai ver que as coisas na sua vida vão mudar. Amém. Só que Israel fez diferente. Diz que eles se afastaram de Deus. Que tristeza, né? E aí eles perderam 3 coisas aqui que a Bíblia cita, né? Dentre tudo aquilo que aconteceu naquela nação. A primeira coisa que eles perderam foi a segurança. Diz no versículo 2 do capítulo 6 que os inimigos midianitas, os povos do Oriente, né? Aqueles inimigos, os amalequitas, que odiavam Israel. Israel vencia sempre as lutas, as guerras contra aquela força inimiga. Sempre vencia. Só que neste momento aqui, a Bíblia diz que eles prevaleceram. Durante 7 anos, prevalecendo contra Israel. Você imagina, entra no texto comigo. Você indo para a luta, para a guerra, 7 anos e perdendo, tendo derrota 7 anos. Eles reconheceram, talvez durante esses 7 anos, que não era dependente da força dele as vitórias que eles tinham há tempos atrás. Eles perceberam que tudo aquilo que eles tinham conquistado não tinha a ver com a capacidade deles. Isso é muito bom. Nós conquistarmos capacidade, nós buscarmos sabedoria, né? Buscarmos algo que Deus tem nos dado, é muito bom. Mas tudo que nós temos que reconhecer é que vem do Senhor. Tudo que nós temos hoje, nós temos que reconhecer que não vem somente da nossa força, não vem só da sua capacidade, vem do nosso Deus. Vem do nosso Deus. E eles perderam a segurança, não conseguiam prevalecer contra aqueles povos inimigos. Imagine, eles tentando lutar e não conseguindo vencer. Inimigos que eles já tinham prevalecido, vencido várias vezes. E agora? Talvez eles perguntavam, por que a gente não está conseguindo?
Por que a gente não consegue prevalecer? Talvez você esteja aqui e fazendo a mesma pergunta para si mesmo. Por que não está dando certo isso? Por que eu não conquisto? Ou por que as coisas estão acontecendo na minha vida dessa maneira? Talvez a resposta está exatamente aqui. E a gente procurar voltar mais e mais perto de Deus. Voltar ao primeiro amor. Se lançar mais ao Senhor. Eu tenho esse 2023, esse ano, eu e a Diva, nós colocamos no nosso coração de fazermos diferente. Coisas que a gente não fez em 2022. Nós fazemos, colocar em prática nesse ano de 2023. E sabe a necessidade que eu tenho sentido, irmãos? Eu falo por mim, pastor Santo, de ter momentos maiores com Deus. Eu estou falando de mim, não de você. Eu estou falando de mim. Talvez você também sinta isso. De se lançar mais em Deus, de ter mais intimidade. A gente não ficar somente nessas 2 horas de culto. É verdade. Aleluia! E achar que isso vai agradar a Deus. A gente precisa, cada um de nós, e eu falo por mim, de se lançar mais e conhecer esse Deus que é infinito. Amém. Eu costumo fazer essa comparação lá em Carangola. A gente às vezes está comparando Deus como um grande mar que a gente chega na beirada da praia. E como é bonito, né? Eu estava vendo aqui, ó, a Jaqueline cantando e por trás estava o mar aqui. Eu lembrei eu e a Diva viajando no cruzeiro. Eu lembrei que algumas vezes à noite, de dia mesmo, a gente olhava assim, aquela onda era exatamente assim. É muito bonito. E a gente às vezes está exatamente assim, igual, chegando na beirada da praia e fala assim, como é bonito o mar. Mas aí a gente fala assim, eu quero sentir esse mar, eu quero sentir um pouco desse mar. Aí a gente se aproxima do mar, aí vem aquela onda e quebra ali, aí vem a água e pega no nosso pé. A gente sente uma coisa boa, não sente? Quem teve essa oportunidade sabe o que eu estou falando. Sente algo bom. E a gente às vezes fica nisso, nesse raso, achando que a experiência com Deus é só um momento de uma onda quebrando e batendo no nosso pé e trazendo alívio. Mas Deus quer muito mais de mim e de você. É verdade. Deus quer que a gente se lance nesse mar. Que a gente se aprofunde nesse mar. Mergulhe de cabeça, sabendo que através desse mergulho, através desse tempo que eu e você iremos se lançar, a gente vai ter experiências que você não vai ter na beirada de uma praia. Oh, não vai ter. Eu creio! Isso me traz à memória quando Jesus fala para Pedro, oh, se afasta um pouquinho mais da areia. Deus é um Deus de etapas. Ele está dizendo, meu filho, vamos se afastar um pouco daquilo que está travando a sua vida, trazendo tristeza para você. Se lance mais um pouco ao mar. E aí quando Jesus acaba de falar com a multidão, ele fala para Pedro, agora vamos ao mar alto. Ali ele confidenciou a Pedro coisas que ninguém ouviu, que estava na beirada da praia. Oh, eu estou dizendo para você nessa noite, para que eu e você nos lancemos mais na presença do Senhor. Tenha a oportunidade todos os dias de conhecer mais esse Deus maravilhoso. Oh, aleluia! Diz que os midianitas, os inimigos prevaleciam. E aí a segunda coisa que aconteceu por causa do afastamento deles de Deus é que eles semeavam, mas não tinham resposta da sua semente. Isso é muito forte. Uma
da direção de Deus, né, de princípio de Deus, é que tudo aquilo que a gente planta, Colhe. não escutei. Tudo que nós plantamos, Colhemos. é um princípio de Deus. É certo isso. A gente, ainda mais aqui, a gente aprende o quê? Que a nossa semente, ela é, né, depositada, plantada, semeada numa excelente terra. Que nenhuma crise de tempo, circunstância vai tirar o efeito da semeadura, da nossa semeadura. Por quê? Por causa da terra. Amém. A terra onde nós lançamos a nossa semente, a nossa terra aqui, onde a gente lança a semente, que é o reino de Deus, não depende de circunstâncias favoráveis para que haja a resposta da tua semeadura. Não depende. A Bíblia diz que a gente planta e colhe. O apóstolo Paulo fala isso. Que quem plantar pouco, vai colher pouco. Mas quem plantar muito, colhe muito. Proporcionalidade. Mas algum momento a Bíblia diz assim, ó, se você plantar, talvez você colhe. Não fala isso, fala assim, plantou, Colheu. colhe. Israel não estava conseguindo fazer isso. Olha só, gente, a falta da presença de Deus trouxe algo tenebroso. Eles plantavam, em todo mundo que planta tem uma perspectiva de o quê? De um dia colher. Só que a Bíblia diz que quando nascia os sonhos dele, ou seja, a resposta da semeadura, vinha o inimigo e arrancava tudo. Oh, isso é muito triste. Por quê, pastor? Porque é como se fossem nossos sonhos que está à beira de acontecer, e quando a gente está quase colocando a mão, aí vem o inimigo e aí tem que começar tudo de novo. Esse ciclo todo trouxe algo muito ruim para Israel. Eles ficaram empobrecidos. E a terceira coisa que afetou a eles foi que eles tiveram que fazer covas nos montes e cavernas e as fortificações para ir morar. Quem é que quando vai mudar para uma casa melhor, a gente não quer contar? Uau, a gente dá conta aqui, né? Testemunho. Deus abriu uma porta, a gente conseguiu comprar uma casa. A gente conta que glória a Deus. A gente vai para um lugar melhor. É sonho de todos nós. De queremos morar em um lugar melhor. Nossa família. A nossa família, a segurança da nossa família, né? É o quê? É ter um lar. Só que a Bíblia diz que por causa que eles se afastaram de Deus, eles perderam isso. Eles tiveram que fazer covas no monte. Amados, covas não é lugar de gente viva, não. A gente sabe que cova é lugar de quê? Gente morta. Eles tiveram que fugir, ir para os montes, fazer covas para morar. Afetou a família. Entrou na casa por causa da questão de se afastar de Deus. Toda a família foi atingida. Meu Pai eterno. Mas nós não somos assim. Você pode dizer para você aí e para o Senhor: Senhor, eu não sou assim. Eu sou um homem e uma mulher que me aproximo do Senhor. Então tudo isso que aconteceu para Israel vai acontecer ao contrário da tua vida. A proteção de Deus, Amém. As bênçãos sobre a tua casa, Amém. A resposta da semeadura vai acontecer na sua vida, vai acontecer na sua casa, porque eu e você estamos nos aproximando cada vez mais de Deus, estamos lançando cada vez mais da presença de Deus, e através disso, bênçãos sobre a tua vida irão acontecer. Você pode dizer amém, amém, amém. Eu creio nisso. Aleluia! Amém. A Bíblia diz que eles fizeram isso, e aí você e eu poderíamos falar assim, né? Acabou para Israel. Porque se afastaram de Deus, vieram todos esses problemas aqui, trouxeram todos esses resultados. E agora? Agora
deu fim para eles. Não. Eu quero te lembrar que nós temos um Deus misericordioso. Eu quero te lembrar que o nosso Deus não olha para a gente como o homem olha. O homem tem a tendência de rotular a nossa vida, dizendo assim, por causa de um erro, por causa de um problema, costumam dizer para a gente, não tem mais jeito. O nosso Deus não faz isso. Olha aí, ó. O nosso Deus sempre investe em tempo novo na minha vida, na sua vida. Amém. Deus acredita em você. Glória a Deus. Deus acredita na tua história. Amém. Deus acredita no teu potencial. Amém. Eu sinto Deus nessa palavra. Amém. Por mais que levantaram uma palavra de derrota contra a tua vida, um decreto de derrota contra você, por algo que aconteceu no passado na tua vida, mas se você se arrependeu e clamou a esse Deus, o Deus das misericórdias te alcançou e te diz nessa noite, é chegada um novo tempo para você, é chegado um novo tempo para tua família, é chegado um novo tempo para tua história. O Deus das misericórdias, o Deus da esperança está aqui nessa noite. Está aqui nessa noite para te dizer para você que não é o fim, a última palavra continua sendo dele. Amém. Glória a A Bíblia Deus. diz que Israel clamou, e foi isso que testificou para eu ministrar essa palavra. Foi quando a Jaqueline falou sobre oração. Glória a Deus. Que nós precisamos orar a esse Deus, porque o segredo da vitória de Israel, a virada está exatamente aqui. Há um contraponto aqui, até o versículo 6, é só um tempo de derrota, porque a vida é feita de ciclos. Só que Israel reconheceu o que eles fizeram. Eles lembraram que eles têm um Deus, o qual nós temos também. É o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Aleluia. O que eles fizeram, pastor, de tão especial? Eles dobraram o joelho e se prostraram diante de Deus. Clamaram ao Senhor, dizendo, me socorre, me ajuda, olha para nós. Essa oração chegou até o Senhor, porque a Bíblia diz que o Senhor não despreza um coração contrito. E talvez você esteja aqui precisando exatamente falar isso com Deus. Senhor, me ajuda. Eu preciso de um socorro. Eu preciso de uma resposta do Senhor. Eu preciso de algo diferente. Oh, o nosso Deus está aqui. Fala com Ele. Ele continua ouvindo as nossas orações. Aleluia. Como é bom saber que a minha oração não vai ficar só nesse campo humano aqui na terra, não. Ele chega diante de um Deus que tem resposta para todas as coisas. Chega diante de um Deus que tem solução para a tua causa e para a tua vida. O que eu faço, pastor? Fala com Ele. Clama a Ele. É bom saber que nosso Deus não é só um Deus de teoria. Ele ouve você. Amém. Mas Ele é um Deus de prática. Aleluia. Ele faz. Ele age. Às vezes a gente coloca a nossa expectativa em soluções humanas. Ou alguém que fez uma promessa para você. Não, eu vou fazer. Pode deixar que quando acontecer, eu vou fazer. Meu Deus. E aí quando acontece, você fica cheio de esperança. E aí ouviu aquela palavra num momento talvez de desespero seu, um momento de crise, aquilo trouxe esperança para você. Mas quando você vai buscar a resposta, a pessoa talvez fale assim, rapaz, não vai ser bem assim não.
Eu pensei que ia conseguir fazer aquilo que eu tinha prometido a você, mas não vou conseguir. O nosso Deus não é assim, não. O nosso Deus, Ele fala e Ele cumpre. O nosso Deus envia respostas, soluções que não tem na terra, respostas que vêm do céu, fresquinha para mim e para você. Talvez a tua esperança está como aquele homem no tanque de Betesda, 38 anos ali sofrendo, e o olhar dele sempre estava para o tanque, porque havia uma promessa, que o primeiro que descesse iria ser curado. Aquela promessa que estava no coração daquele homem. Mais um dia entrou um que não precisa que se movimente as águas. Ele é o Deus que movimenta todas as coisas. Ele entra naquele lugar e faz uma pergunta para aquele homem: você quer ficar curado? Glória a Deus! Esse é o nosso Deus, que nessa noite faz essa pergunta para você: o que você precisa? Aleluia! Ele é um Deus de prática, Ele é um Deus que envia resposta. E a Bíblia diz que o Senhor enviou um profeta aos filhos de Israel. E aí, esse profeta começou a falar em nome de Deus, porque Deus tinha enviado. E começa a contar a história, o que lembrar a história de Israel, trazer à memória aquilo que nos traz esperança. Deus faz isso. Começou a tratar aquele povo, dizendo assim: vocês lembram de onde eu tirei vocês? Vocês lembram de onde o que vocês eram? Os escravos que vocês eram no Egito? Aí Deus fala assim: quem tirou vocês? Foi eu. Sabe que Deus estava falando isso? Deus estava trazendo a primeira esperança àquele povo, dizendo assim: eu fiz e posso fazer hoje de novo. Glória a Jesus. Porque nada me impede. Um Deus que passa gerações e gerações e continua manifestando o seu poder tão grandioso. Aí Deus fala para você nessa noite: por que você então anda tão preocupado? Deus te manda te lembrar da onde Ele te tirou. O que Ele fez na tua história, você lembra? Eu lembro. Ele está dizendo para mim e para você: se eu fiz lá atrás, eu faço hoje. Talvez você possa olhar e dizer: o problema maior não tem essa questão. Deus continua realizando grandes coisas ontem, hoje e fará sempre na tua vida. Em nome de Jesus, que você se encha de esperança nessa noite, sabedor que Ele vai resolver essa questão, que Ele vai trazer solução para a tua história. E nesse momento, Deus acalma o teu coração para dizer: não temas, não temas, não temas, Ele é contigo. Aleluias! Aleluias! Ele diz: eu livrei vocês. E aí diz: mas vocês não me deste ouvidos. Essa é a questão. Deus envia as respostas, né? Só que às vezes a gente passa despercebido. A Bíblia diz que o Senhor falou, mas eles não deram ouvidos. E aí Deus fala no versículo 11, mostra que aquele anjo veio e se assentou debaixo daquele carvalho. Isso me chama a atenção porque a crise era complicada, era um momento conturbado. É até 9h30, pastor? Pastor Marcelo? É até 9h30? Até a hora que o senhor quiser. Não. É até 9h30? Até a hora que pegou o Espírito Santo. Ele manda esse senhor. Deus envia um anjo e esse anjo assenta debaixo do carvalho e começa a falar com Gideão. Um momento de crise, irmãos.
E aí vem um anjo e se assenta, dizendo assim, só na decisão de ele se assentar debaixo daquele carvalho, ele está mostrando para Gideão e para todos que ali pudessem ver que no céu não tem crise. Ele está dizendo assim, acalma o teu coração, porque de onde eu vim não tem problemas. E Deus está dizendo assim, eu estou trazendo através desse anjo, né? Estou trazendo esse link de paz para a terra. Oh, em nome de Jesus, acalma-te. Porque Deus está dizendo para você, há um tempo determinado para todas as coisas. Você e eu não vivemos por aquilo que estamos vendo. Nós vivemos pelas promessas de Deus. Vivemos pela fé nesse Deus que tudo pode. Eu encerro aqui quando esse mesmo anjo fala para Gideão no capítulo 6, versículo 12, diz assim: o Senhor é contigo, varão valoroso. O valor de Gideão, Deus está dizendo ali, você tem valor, porque ele estava malhando trigo, um lagar, você sabe muito bem a história, você conhece. Ele estava fazendo algo que ele podia fazer, uma atitude de coragem. Mas quando Deus fala para ele que ele era valoroso, ele está dizendo, em momento talvez de internamente de Gideão e daquela nação, que estava o quê? Com autoestima baixa. E Deus está falando exatamente para pessoas aqui, que entraram exatamente dessa maneira. Entristecido. Porque as coisas não dão certo na tua vida, né? E você está aqui achando que Deus esqueceu de você. E você está aqui porque o Espírito Santo fala no meu coração. Por causa de tudo que tem sucedido na tua vida, algumas derrotas, e você acha que não tem valor. Porque pessoas disseram. Porque pessoas riram de você. Isso não é verdade. O que é verdade, pastor? É aquilo que Deus fala. Você é valioso. Você é valiosa. Deus está falando ao teu coração nessa noite, para que você se levante e diga para você mesmo: eu tenho valor em Deus, eu tenho valor. O valor de Gideão estava atrelado à proximidade dele com Deus. Olha o que diz no capítulo 6, versículo 12: o Senhor é contigo. Esse é o segredo da nossa vitória. O Senhor é contigo. O Senhor é contigo. Se o Senhor estiver contigo, em qualquer circunstância da sua vida, você e eu iremos vencer, independente do tamanho do problema. Se o problema tem 3 metros de altura como Golias, olhe para quem está ao teu lado. É o Senhor, é o Senhor. Você vai vencer. Oh, em nome de Jesus, em nome de Jesus, se coloque de pé, por favor.